Conde, seja muito bem-vindo para a gente explorar nesse papo as perguntas que não querem calar sobre governança de dados. Quero começar falando sobre o desenvolvimento de estratégia, das políticas internas que precisam estar implementadas para isso dar certo. Então, minha primeira pergunta para você é: como é possível definir uma estratégia de governança de dados eficaz e que se alinha com os objetivos do negócio? Legal. Primeiro, a gente precisa entender o que é a governança de dados, né? A governança de dados é uma sequência de processos, funções, métodos para você conseguir gerir os dados, para você conseguir governar e conseguir distribuir os acessos dos dados. Isso tudo de uma forma orquestrada, né? Então, utilizando, por exemplo, até ferramentas que possam te ajudar a criar um dicionário de dados, um catálogo de dados, então, de uma forma organizada, de novo. É importante que a gente tenha os sponsors e os líderes alinhados com a estratégia de dados, com a estratégia de governança de dados, para a gente conseguir ter a eficácia da governança de dados. Senão a gente perde tudo, a gente não consegue desenvolver essa governança de dados dentro da organização. E quais são os componentes principais de uma política robusta de governança de dados? Processos bem estruturados, né? Então, tanto na parte de organização das pessoas, os processos de ingestão de dados, os processos até mesmo de controle de ciclo de vida dos dados, eles precisam estar bem definidos. Senão você acaba perdendo a mão ali, perdendo os dados e eles acabam se tornando não inúteis, mas difíceis de acessar, difíceis de consumir, difíceis de extrair insights, porque no final das contas, o que a organização precisa é de dados estruturados, de dados coesos, de dados que você possa ter uma confiança na hora de fazer uma leitura, de fazer uma extração e que te gerem insights, né? Então eu tenho uma pergunta, eu preciso que essa pergunta seja respondida através dos dados e eles precisam ser confiáveis para me responder essa pergunta, para me direcionar em que sentido eu estou indo ou em que sentido eu quero ir. Certo. E você poderia compartilhar alguns exemplos de estratégias bem-sucedidas de governança de dados e o que as diferencia? Tá. Uma boa estratégia de governança de dados, ela começa com você definindo ali os papéis de como vai ser essa estratégia de governança de dados, se ela vai ser centralizada, se ela vai ser descentralizada, se ela vai ser híbrida. Então, nesses 3 tipos de modelo, você precisa ter definido se eu tenho uma área específica dentro da minha organização que vai fazer essa gestão dos dados, que vai fazer esse controle dos dados, ou se eu vou delegar para cada domínio de expertise ali dentro da minha empresa, para eles terem esse domínio, para eles controlarem os acessos. Então esse é o primeiro ponto. Se eu fosse definir uma estratégia de governança de dados, eu começaria definindo se ela vai ser centralizada, descentralizada ou híbrida. Depois eu preciso definir quais são as fontes, quais são as bases, o que eu preciso, qual que é o meu material bruto para trabalhar dentro dos dados. Então, qual que é a tecnologia que eu estou utilizando, por exemplo, para armazenar os dados, qual é a tecnologia, por exemplo, que eu estou utilizando para processar, para aplicar a qualidade dos dados e depois para transformar no meu hub de dados, né? E por último, qual que é o meu tempo de vida do meu dado. Então, se eu preciso ficar com o dado lá 5 anos, 7 anos, 6 meses, 1 ano, eu tenho que ter definido essas políticas, por exemplo, políticas de expurgo bem centralizadas, bem definidas, senão eu não vou conseguir ter uma estratégia, uma governança de dados eficaz. Certo, perfeito. Conde, eu quero mudar de marcha aqui na nossa conversa para explorar os desafios culturais e organizacionais envolvidos nesses processos que a gente está discutindo aqui. Então, a minha dúvida é: como a cultura organizacional impacta o sucesso de uma estratégia de governança de dados? Tá. Uma cultura organizacional voltada para dados é uma cultura que precisa ter, primeiro, um pilar de educação de dados para todos os funcionários. Se você não tem esse pilar de educação, muito provavelmente os funcionários não vão saber como utilizar, de onde extrair, como extrair. Depois você precisa ter a liderança comunicando a estratégia, comunicando as metas de uma forma centralizada e de uma forma organizada para quem vai tomar a decisão, para quem, aliás, vai criar aquela decisão. E né? de uma forma que faça sentido para as pessoas também, não? Estruturada, perfeito. Porque às vezes pode parecer um pouco complexo
para as pessoas? Pode parecer muito complexo, vai parecer muito complexo no começo, mas assim, se você tem um pilar de educação, de treinamento, a organização dos dados, os dicionários dos dados, os catálogos dos dados bem formados, os funcionários eles vão naturalmente criar aquela cultura de tentar ter um conhecimento, de explorar os dados, aquela vontade mesmo. E uma curiosidade também, Isso, né? A curiosidade de explorar os dados, de extrair os insights ali dos dados, de combinar, por exemplo, variáveis diferentes e conseguir ter um resultado diferente, né? Mas é uma trajetória, né? E precisa ter um investimento da organização para fazer isso acontecer, né? Precisa. Não é só virar a chavinha, certo? Não é só virar a chavinha. Você precisa ter a liderança sempre bancando e sempre impulsionando esse avanço na caminhada dos dados. Nesse ponto, Conde, você pincelou aí o papel dos bons sponsors, né? Nesse processo. Eu queria pegar o gancho do que você está dizendo para falar um pouco sobre a importância dos bons sponsors que você pincelou ali no começo, né? Fala um pouquinho sobre isso. O sponsor é o patrocinador desse processo todo, né? E como que isso acontece e como que se faz isso bem? Tá, ele é o sponsor e, além disso, ele é a pessoa que vai incentivar esse tipo de inovação, essa cultura de dados. Então a gente, por exemplo, a gente traça muito próximo a essa estratégia de governança de dados, a cultura data-driven. A cultura data-driven, ela não é nada mais nada menos do que você ter os dados, trabalhar com os dados e tomar as decisões de negócio em cima dos seus dados. Então, se você tem uma liderança que está alinhada com essa cultura data-driven, ela vai naturalmente instigar mais com que os funcionários, os analistas, extraiam a informação de uma maneira correta, centralizada e com confiança dos dados. Certo. Agora eu quero passar para um lado mais técnico de todo esse debate sobre governança de dados. E quero falar em específico sobre o papel da gestão dos dados nesse tipo de estratégia. Então, conta pra gente como que a gestão de dados apoia e reforça políticas de governança de dados. Quando a gente fala da gestão dos dados, a gente precisa definir quem são os donos dos dados, desde a sua entrada até o seu processamento e a tomada de decisão em cima desses dados. Quando a gente olha para esse pilar de gestão dos dados, se ele estiver rígido, se ele estiver bem estruturado, com as áreas ali definindo quais são os processos, definindo quem são os owners e o ciclo de vida do próprio dado, você consegue garantir uma robustez na sua governança de dados e você consegue fazer com que aquele produto de dados ele não fique só de uma área específica. Ele vira um ativo, né? Ele vira um produto dentro da própria organização. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura de dados e as políticas internas que precisam existir quando se considera uma estratégia de governança de dados. Conta um pouquinho pra gente o que um tomador de decisão precisa ter no radar nesse sentido. Tá, primeiro o tomador de decisão, ele geralmente vai consumir uma informação, seja ela já trabalhada, de algum lugar. Então, de algum repositório, de alguma base de dados, tudo através de alguma pergunta que originou toda essa tomada de decisão. Então, por exemplo, eu preciso aumentar o meu número de clientes, né? Como que eu faço para aumentar o meu número de clientes? Essa é a minha pergunta principal. Eu preciso trabalhar o meu dado para conseguir atingir essa pergunta. Primeiro ponto, os KPIs da organização, as métricas que você quer extrair, elas precisam ser métricas centralizadas. Não adianta cada área ter a resposta para essa pergunta. Então, uma área, por exemplo, ela fala que você precisa aumentar ali o seu canal de divulgação, outra área ela diz que você precisa ter mais profundidade na hora de fazer algum evento, alguma coisa. Então, você precisa primeiro centralizar o KPI e todo mundo vai estar falando na mesma língua. Segundo, esse tomador de decisão, ele não precisa se preocupar tanto tecnicamente, hoje em dia, com onde está o dado, como é o formato do dado, porque as plataformas hoje em dia, elas estão aderentes a consumir dados de diversos lugares, consumir dados de diversas fontes diferentes, seja uma fonte on-premises ou seja uma fonte cloud. E além disso, as plataformas elas
processam o dado e entregam um insight já mastigado, já ali do jeitinho correto para o tomador de decisão ler e entender qual que seria o caminho correto. Uhum. E você poderia falar um pouquinho sobre a importância da qualidade dos dados e metadados no processo de governança de dados? Claro, a qualidade de dados e o metadados, eles são essenciais para você ter uma boa governança de dados. O metadados ele vai te ajudar primeiro a mapear, a ter um raio-x do que você tem de dados dentro da sua organização. Seja um dado que está dentro de uma área específica ou como um todo, um repositório onde todo mundo possa acessar. Então você vai ter desde informações básicas de quando foi criado aquele dado, quando aquela tabela foi inserida, quem foi a última pessoa que fez a alteração e assim por diante, até dados mais precisos do tipo, qual é o padrão que eu tenho em cima daquele dado, qual que é a repetição, quantos missings eu tenho. Então isso já olhando para uma visão de metadados combinado com a qualidade de dados. Então eu consigo ter dentro do metadados um controle ali, um mapeamento dos meus dados e a qualidade de dados ela reforça o que eu preciso ter ou como estão vindo os meus dados. Então um indicador muito comum que a gente vê da qualidade de dados é quantas linhas estão em branco, missing ali dentro da minha tabela. Isso é muito importante da gente medir tanto na entrada quanto na saída, né? Tanto na hora que eu estou processando o dado, quanto na hora que eu estou exportando esse dado para ser consumido por alguém. Pode ser que a minha informação ela não precise de uma quantidade elevada, ou ela não possa ter uma quantidade elevada de missings dentro da minha base. Então é muito importante a gente conciliar a qualidade de dados dentro dos processos de governança de dados, para, além de tudo, trazer mais confiança em cima desses dados. Certo. Agora vamos falar sobre os aspectos de implementação e administração dentro desse processo de governança de dados. Eu queria saber quais são as melhores práticas, você já falou de algumas, mas queria que você elaborasse. Quais são as melhores práticas aí na implementação de políticas de governança de dados de uma forma eficaz? Se eu quero traçar as melhores práticas para ter um repositório único, um repositório centralizado de dados, eu preciso ter a combinação das ferramentas adequadas, o armazenamento adequado para que eu possa encaixar tudo isso dentro do meu quebra-cabeças. Eu não posso ter uma peça ali faltando ou uma peça que não se encaixa. Então é um desenho, é uma jornada de dados muito importante que ela precisa ser estruturada do começo até o fim. Vai ser feito de uma maneira natural? Não vai, mas é muito importante que tenha-se a maturidade necessária para trabalhar com o dado e para organizar o dado dentro da organização. Sim, e imagino que isso é ainda mais importante quando se considera que as fontes e os repositórios de dados só aumentam, né? Sim. Dentro de uma organização. Sim. É muito comum a gente ver que cada área cria um silo de dados específico, acaba trabalhando com métricas, com KPIs próprios, que podem ser KPIs da organização como um todo. Então, é importante ter a governança. Você pode delegar para as áreas, para os silos, para eles terem o próprio ownership do lugar, do repositório. Só que é muito importante que você crie comitês de governança de dados. E nesses comitês vai ser criado assim, processos, vamos delegar ali onde é o local de repositório final do dado, como esse dado deve repousar. Vai criar também os catálogos de dados, os dicionários de dados centralizados para que outras áreas consigam consumir, consigam também ler aquele KPI. Pode ser uma área que utiliza o mesmo KPI, só que esse KPI ele precisa ser calculado da mesma maneira e lendo a mesma origem, senão cada área vai ter um KPI diferente. Sim, e para concluir, Conde, aqui a gente poderia também falar sobre os desafios, né? Porque existe um prêmio ali no horizonte, né, de toda essa organização, criação de processos, métodos, políticas, uma cultura, mas existem desafios, né? Você já aludiu a alguns deles. Quais seriam os principais desafios, se a gente for resumir, que uma organização enfrenta nesse processo e como a organização pode contornar esses desafios? Tá, eu já vou desmistificar o primeiro desafio, que é o técnico. Tem muita organização que se preocupa em, eu tenho muitas bases, eu tenho muitas plataformas, cada área tem um lugar. Isso não é um desafio. Por quê? Porque hoje em dia as plataformas elas tendem a
consumir, a processar de qualquer lugar, vindo uma fonte de dados de qualquer tipo. Então, esse é o primeiro ponto que eu não levaria em consideração. Agora, os pontos que eu levaria em consideração como desafios, né? Traçar a cultura de educação sobre os dados dentro da organização. É muito difícil você manter essa educação sempre com todos os funcionários, sempre numa linha constante, onde todo mundo sabe aonde consumir, como consumir, de quem consumir as informações. A educação, eu acho que é o primeiro obstáculo. Um segundo obstáculo é você manter a comunicação da governança de dados entre todas as áreas. Por exemplo, eu tenho uma área que ela expõe muitos dados para outras áreas, é uma área que fornece muitos dados. Ela precisa ter a comunicação, a divulgação ali do dicionário de dados, do catálogo de dados, sempre muito concisa e muito coesa com as outras áreas, as áreas consumidoras. Senão, vai acabar mudando uma coluna, vai acabar mudando um formato ou removendo um dado que não é interessante e as áreas consumidoras, elas podem ser afetadas por essa comunicação mal feita. Então, a comunicação, ela é outro ponto que é muito importante, né? É um grande desafio. Não só para a governança de dados, mas para todas as áreas, né? Comunicação, um ponto essencial. Muito obrigada, Conde, por essa aula sobre governança de dados. Obrigado.